Vamos iniciar. Bom, vamos lá. Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos iniciar Gênesis capítulo 41. Boa noite a quem estiver no link, boa noite a quem estiver aqui ao vivo. Vamos já fazer nossa oração, pedir a Deus proteção. Então, Senhor Jesus Cristo, obrigada por mais um dia de live. Jesus, obrigada pelo Senhor ter nos unido mais essa semana, nos ter dado saúde para estarmos aqui, proteção para estarmos aqui lendo a sua palavra, porque não é como a gente ler um livro de entretenimento, não é como assistir um filme, uma série, é ler a sua palavra, é um momento de comunhão, é um momento que os anjos estão enxergando, é um momento que o Senhor está nos conectando à sua palavra, à nossa vida, ao nosso desenvolvimento espiritual, emocional. Então, obrigada por esse encontro de hoje, obrigada por todas as pessoas que escutam essa live, todas as pessoas que a vida é edificada pela sua palavra. Obrigada por todas as revelações que o Senhor faz para nós nessa live e tudo que faz sentido e tudo que faz efeito no nosso dia a dia, quando a gente inicia o nosso dia até o momento que a gente vai dormir. Obrigada, Senhor, pelo alimento da nossa alma. Obrigada pelo Senhor ter tanta misericórdia, tanto amor por nós, tanto amor que é impossível explicar. Obrigada por ter se apresentado a todos nós, Senhor, e que honra a gente poder estar aqui. Então, nos faça instrumento da tua obra, nos faça instrumento da tua palavra, para que a gente possa estar sempre, Senhor, nunca levando o fato de que nós somos apresentados a ti por algo banal, mas sempre com a importância que é e que foi ter sido escolhido por ti. Então, o Senhor me use nessa live, use todos nós, e que possamos ser livres, estar livres de qualquer distração, de qualquer coisa que não nos permita entender aquilo que o Senhor está nos permitindo ler e ouvir. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Ao final de 2 anos, esse aqui são 2 anos do período da parte do padeiro e tudo mais até aqui. Ok? Não é 2 anos que ele está na cadeia. Não sabemos quanto tempo ele está ou ficou ou fica na cadeia, tá? Ele é por volta de 13 anos, é desde o início que acontece toda a parte dele como escravo até o presente momento que ele está sendo preso, que ele está preso ali. A gente vai ver essa conta, essa soma, né? A gente vê aqui nesse cálculo que a gente vai ver. Ele tinha 17 anos e agora ele vai ter 30 quando acabar aqui essa parte. Então, ao final de 2 anos, são 2 anos desde que aconteceu aquela história com o padeiro, ok? O faraó teve um sonho. Então, no final desses 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, viram 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois, saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, e que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou. O termo é vacas magras, né? Tempos de vacas magras. Não pode ter começado antes da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, e aqui fala primeiro. Então, acho que é um ditado que vem bíblico, né? Tornou a adormecer e teve outro sonho. Então, Faraó acordou desse primeiro e vai ter o segundo. Teve um outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Quando a gente fala em magos e sábios e tudo mais, vai ser muito mais aberto para a gente falar sobre isso quando a gente chegar em Êxodo.
Mas, vocês vão ver que quando Deus proíbe a gente a ter acesso a essas coisas, nós, né, de termos acesso a pessoas que veem futuro, videntes, essas coisas, né, ele fala do mal disso, e aí gera uma dúvida em pessoas que, por exemplo, querem entender, mas como assim? Se Deus proíbe a gente de ver o futuro com essas pessoas, né, magos e quem lê mão, essas coisas todas, como é que eles sabem? Porque às vezes eles acertam. A gente vai entrar nisso lá na frente quando chegar em Gênesis, ok? Mas saibam que esses magos liam, esses magos interpretavam, esses magos faziam essas coisas. Só que nesses dois sonhos que ele teve, ninguém foi capaz de interpretá-los. E lembrando que José falou lá atrás, que não são de Deus as interpretações dos sonhos, então lembrando que é, existe duas formas de você interpretar e você ter as respostas de várias coisas na sua vida, ok? E não existe meio termo, não existe ficar no meio da cerca ali. Existe o bem e o mal, existe o Deus e o oposto dele. Nós sabemos quem é. Então, só para a gente deixar isso claro aqui. Porque, né, os egípcios, eles não tinham Deus como Deus. E eles tinham acesso a grandes fortunas, né, e tudo mais. E aí tinha esses magos também. Não tem nada a ver com Deus revelando o futuro ou coisa do tipo, né? Só Deus pode revelar, claramente. Mas existe uma energia muito horrível por trás dessas coisas. E aí a gente vai ler isso também em Samuel, mas isso lá na frente em Reis. Enfim, então, esses sábios podiam, esses magos podiam interpretar, só que esses dois sonhos não puderam. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com os seus dois servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. E certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu. Agora que ele se lembrou, por isso que ele fala das faltas, né? Hoje é que eu me lembro das minhas faltas, de algo que eu fiz errado, porque ele lembra de José pedindo para ele se lembrar dele, mas ele esqueceu. Havia um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó então mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Na época, né, se a gente for entrar mais em história, assim, estudar história, a gente vai ver que os egípcios, né, quando fosse chegar perto do faraó e tudo mais, eles eram todos depilados, eles eram todos, assim, muito, como é que eu posso dizer, higienizados, eram banhos e era muito isso. Então, para José chegar até ele, também teve que fazer a mesma coisa. Era um costume que eles tinham lá, né? Se você tiver alguma dúvida do porquê se barbear e trocar de roupa, por isso, era um costume que eles faziam. Então, você nunca vai ver um egípcio né, da história antiga, obviamente, com cabelos longos e homens, né? Tudo mais, não vê. Eles tinham esse costume. Então, o faraó disse a José: Eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas de Deus. Deus dará ao faraó uma resposta favorável. E é bonito de ver como José vive uma vida de obediência, uma vida de sempre exaltar Deus pelas coisas dele, o que ele faz, né? Porque muitas das vezes a gente usa, né? O ser humano usa o ego, o ser humano usa as coisas para dizer, eu fiz, eu consegui, eu tive, a minha conquista por conta dos meus esforços. E lembrando que sem a autorização, né, a permissão de Deus para que você respire, que você tenha saúde, para que você vá trabalhar, você não tem esforços nenhum, você não tem, mas é o meu patrão que me paga mensalmente, é o meu trabalho que me dá meu dinheiro, mas é que sem a vida você não tem, sem a saúde você não tem também, e sem o alimento para você se alimentar, para ter força no dia seguinte para ir trabalhar, você também não tem. Então tudo parte de um princípio, né? Eu sempre falo isso. Existem teorias para tudo na vida, teorias da Bíblia, teorias né, de Big Bang todas as teorias que possam existir, a pessoa pode até acreditar, mas existe um princípio.
Existe um lugar ali em que tudo começou. A pessoa pode acreditar que hoje existe isso porque fulano criou a lâmpada, fulano criou a internet, fulano, mas existiu um fulano que criou a vida, em primeiro lugar. Então tudo vai dar em Deus. Todas as raízes, tudo que você imaginar na sua vida vai dar em Deus. E José, ele é muito isso, né? Quando a pessoa dá a ele o poder de algo, né? Nossa, você faz isso, faz aquilo. Ele sempre põe Deus em primeiro lugar. Ele sempre fala, Deus pode, Deus me concedeu, Deus me fez, e aqui não é diferente. Então ele falou para o faraó que ele podia interpretar, mas que Deus é quem dava a interpretação. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia o que. Não, não, peraí. Não parecia que o tivessem feito, pois elas continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois eu tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam num mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Eu contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se tudo de um único sonho. As vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la, como se Deus estivesse confirmando. Ele teve o primeiro e ele vai confirmar para que ele pudesse não deixar aquele sonho, foi só um sonho, não, veio 2 vezes, né? Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. Olha só, Deus deu o sonho para ele, né? É um sonho ruim, digamos, quer dizer, é um sonho ruim, né? Porque vai ter fome e tudo mais, mas Deus também está dando ali a oportunidade dele se preparar adiante. Deus sempre nos ensina. Em Provérbios, quando a gente for ler Provérbios, Deus vai falar sobre uma vida organizada financeiramente falando. Deus vai falar sobre pessoas preguiçosas com a vida financeira, preguiçosas com a vida profissional, de trabalho mesmo, né? Do alimento que você põe na sua casa através do seu trabalho. Então, Deus, primeira coisa que Deus é organizadíssimo. A gente já começa a Bíblia vendo Deus organizando tudo por partes. Primeiro ele cria isso, depois ele cria aquilo, ele podia simplesmente estar lá, o Deus está tudo perfeito. Mas ele tem o seu tempo e ele criou daquela forma ali, tudo perfeito. Depois ele criou uma fruta, que primeiro é uma semente, que depois ela germina e ela cresce, depois ela dá outros frutos e por aí vai. Então Deus, ele é muito organizado. Tem coisa que não leva o nosso tempo na nossa vida, leva o tempo dele, mas tudo na nossa vida é organizado de acordo com o que for a vontade de Deus, né? Se assim, obviamente, a gente entregar a nossa vida a Deus. Então, ele está dando para o faraó uma péssima notícia, que vai ter fome no mandato dele ali, né? No momento dele, como faraó. Faraó é um título, faraó não é o nome de uma pessoa. Então, vai ter ali uma fome muito grande, e ele tem uma responsabilidade imensa. E Deus está falando para ele: olha, vai vir. Eu vou fazer acontecer, né? Já está decidido, está aqui em cima. Ó. A questão já foi decidida por Deus, porque tem um propósito por trás ali. Mas Deus também está dando a solução.
Então ele fala: procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então, Deus está dando aqui a possibilidade dele ouvir e se organizar, né? Com sabedoria, através de um homem, que vai ser dada essa responsabilidade. E lembrando que Deus ama que nós façamos isso na nossa vida também, se organizar financeiramente. Então, Deus está mostrando aqui que, mesmo que tenha uma crise lá na frente, você se preparando aqui atrás, né? Isso lá na frente não vai te afetar tanto. Vai ter fome, não vai mudar o fato, mas aquele que se prepara, e isso é bíblico, isso está em Provérbios, isso está aqui agora, isso é a forma como que a gente interpreta e lê isso aqui, a gente vê como Deus está falando sobre, né? Sobre essa coisa da gente estar planejando à frente sobre algo que a gente tem, um plano de comprar um carro, uma viagem, ou um plano de ter uma reserva para uma, sei lá, uma crise mundial, então qualquer coisa, né, uma emergência que necessite, é sempre importante a gente entender que Deus, ele abençoa quando uma mente organizada, Deus abençoa e muito. E isso a gente vai ver mais lá para frente também. O plano pareceu bom, ao faraó, quer dizer, e a todos os seus conselheiros também. Por isso que Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Então, Faraó entendeu ali que ninguém conseguiu interpretar o meu sonho. Aí vem esse hebreu, ou seja, de Deus, já é um rótulo que eles tinham ali, um hebreu, povo de Deus, né? Já vem esse hebreu, então, que sempre foi muito abençoado, sempre foi muito, né, em relação à vida de Potifar, vocês lembram disso lá atrás? Sempre foi muito abençoado, organizava tudo, fazia tudo, ficou preso. Aí ele interpretou dois sonhos de duas pessoas, aconteceu o que ele falou e agora veio o meu. Então é óbvio que o Espírito Divino está nele. E é importante a gente também ver aqui que há espírito divino, espírito de Deus, e há espíritos malignos. Então, quando a gente lá na frente for falar de outras coisas em relação a espíritos, né, que pessoas falam, isso aqui é de espírito tem Deus, vê espírito tem Deus, fala com espírito tem Deus, Então, é muito cuidado com isso. Há uma distinção muito grande aqui. Ele está falando do espírito divino. Você não dá uma outra opção se só existe uma, né? Você não fala, o meu celular é roxo, se todo celular no mundo vai ser roxo. Você fala que ele é roxo se você tem uma outra opção de ter um celular preto, por exemplo. Aí você distingue alguma coisa pelo, né, pelo rótulo que a coisa é. Então aqui existe um espírito divino, e é o que ele está falando para todos eles, os conselheiros dele, está dizendo, vai ter algum outro homem melhor do que ele tem um espírito divino. Então disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Ou seja, né, quando Deus escolhe aquele que é para tal performance, para tal responsabilidade, para tal. E Ele escolheu você para viver a sua vida. Você que está ouvindo a live agora. Ele escolheu você para estar na família que você está, escolheu você para X, Y, Z. Então, Ele te capacita para isso. Às vezes a gente acha que não sou capacitado, eu sou fraco para isso, sou fraca para aquilo, mas muitas das vezes é só o fato da gente virar a chavinha na qual, se Deus me fez para isso, obviamente ele vai me dar as ferramentas para isso. E obviamente, né, para eu ter acesso às ferramentas, eu tenho que ter acesso a ele. Então, depois que ele faz tudo isso e fala tudo isso para José, José entende. Então, ele já entendeu e ele está dizendo: agora, a partir de agora, você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você, que ele é o faraó, querendo ou não. Então, em relação ao trono, ali não tem maior que ele. Mas tirando ele, José é o que está no poder. Lembrando que esse é um outro, como diz, esse é um outro faraó, não é o mesmo da época de Potifar e tudo mais.
Então, somente, peraí, o povo sujeitará essas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar. Selar, eles selavam as cartas, selavam as leis, tudo que eles selavam, né? A gente já viu aquela tinta vermelha, eles selavam com o anel. Então, todo líder tinha um anel de selar que ficava no dedo, que era para poder selar as coisas que eles escrevessem, mandassem fazer. Mandou o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: Abram caminho! Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito, ou seja, do lixo ao luxo, né, veja, de um poço que os irmãos jogaram a estar comandando o Egito. Disse ainda o faraó a José: Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ninguém sabe o que significa especificamente o nome Zafenate Paneia. E lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade, aqui que vem os 13 anos, né, mais ou menos, por conta dele ter 17, quando jogaram no poço, ele foi vendido, etc, etc. Então, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se ausentou na presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras e nas redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Lindo, lindo o testemunho dele, lindo ele falar isso. José podia como é que fala? José podia ter crescido um homem amargurado, podia ter crescido um homem vingativo, podia ter crescido um homem descontente com a vida, podia ter, né, ter crescido como acontece com a gente. Mas José mostra, né, o que é aquela coisa da obediência e confiança em Deus. Então ele fazia as coisas que eram corretas, mesmo quando era difícil, mesmo quando ele estava lá dentro de uma cadeia, dentro de um poço, sendo vendido, sendo né, acusado de abuso, ou quando mesmo os irmãos traindo, mesmo, né, tudo isso. Então Deus é lindo, linda essa relação dele com Deus, porque Deus está mostrando aqui que não importa onde você está, eu vou estar com você, não importa o tempo que leve, se você aguentar, se você entender que você aguenta, aliás, porque a força vem de mim, se você entender que você pode, se você me colocar junto com você, se você estiver no topo ou embaixo, você vai superar, você vai vencer, você vai conseguir. E é isso que ele fez. Então, assim, e aqui ele fala: Deus me fez prosperar na terra onde eu tinha sofrido. Então, ele podia ter falado: essa terra horrível de sofrimento, que eu só sofri, que eu só passei mal, agora até que enfim eu consegui. Mas não. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Toda vez que ele chamava o nome do filho, Efraim vem cá, Efraim vem ali. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Toda vez que ele chamava Manassés, ele dizia: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Então, é a coisa do perdão, né? E a coisa da gratidão. Perdão e gratidão são coisas que fazem parte de uma vida cristã. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Então, todas as terras ao redor, de cima a baixo, de um lado para o outro,
todas as terras tinham fome, está escrito todas as terras, em todas. Mas no Egito havia alimento. A obediência em Deus salva a gente de muitos problemas, muitos sofrimentos, né? Entender a palavra dele, entender o que ele põe no seu coração. Não vai, não faz. Ou então, isso é o correto, isso é o errado. Evita, né? Porque o futuro chega. A gente só tem um presente, obviamente, né? Mas se está escrito que a gente vai ter um futuro, e a gente terá um futuro, pode ter certeza que se aqui atrás você está plantando amor, se você está plantando obediência, se você está, né, plantando temor a Ele, seu futuro está certo. Tendo altos e baixos, todos nós temos, mas seu futuro está certo. Então, quando todo o Egito começou a sofrer a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este, faraó, respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. Então, aqueles que tiveram dinheiro, que ouviram os conselhos de José, aqueles que entenderam que uma crise econômica ia chegar, que eles se prepararam antes, tinham dinheiro para poder comprar os alimentos. E José, ao mesmo ponto, né, fazia a economia do Egito crescer, porque enquanto todos eles estavam sem fazer dinheiro, o Egito tinha alimento estocado e tinha dinheiro entrando, que era o alimento que ele estava vendendo. Então, uma aula financeira com José que a gente tem, né? De finanças com José. Então, começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então, finalizamos hoje, capítulo 42, quase 60 versículos, falei que era longa, mas foi uma live linda e maravilhosa. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com o capítulo 42, e aí a família de José agora aparece na história. E aí a gente vai acompanhar o restante, tá bom? Então, um beijo a todos vocês, que Deus abençoe o fim de semana de vocês. Obrigada, Senhor, por essa live maravilhosa, que possamos ter um bom fim de semana, muito abençoado, e a gente volta na segunda-feira, tá bom? Um beijo imenso para todos vocês que estão aqui ao vivo, live, e para quem estiver no link também, tá bom? Beijo, beijo, Denis, beijo, beijo, Grazi, beijo, Vi, beijo a todos. Um beijo. Beijo. Fiquem com Deus.